Bom dia, pessoal. Peço desculpas aí por ter desmarcado nossa aula ao vivo, mas realmente se fez necessário, contudo, isso não prejudicará o desenvolvimento dos trabalhos. Vou conversar com vocês hoje a respeito de roubo. Na próxima aula, a gente volta àquela discussão inaugural que nós estávamos fazendo da atividade, e aí a gente encerra sanando as dúvidas a respeito, especialmente, do latrocínio, do roubo com resultado morte. É o que vai aguçar mais o nosso debate. Temos o roubo, pessoal, como um crime muito comum dentro da estrutura brasileira, dentro do sistema carcerário brasileiro. Nós temos um grande número de reeducandos, em tese sentenciados pelo cometimento do delito de furto, do delito de roubo, do delito também, em especial, de tráfico de drogas. Contudo, os crimes contra o patrimônio, eles se tornaram sobremaneira ascendentes, principalmente no contexto da pandemia mundial derivada do Covid-19. Sabemos que a pandemia trouxe afeto às relações de emprego e, por reverberação disso, quando as pessoas acabam afetadas em seu patrimônio, elas tendem ao cometimento, infelizmente, de crimes contra o patrimônio de terceiros. Disse a vocês, quando estudamos estelionato, e reitero essa questão, lá em especial, em relação ao estelionato, vimos como houve um crescimento volumoso do estelionato virtual, e hoje a nossa obrigação é nos debruçarmos a respeito do delito de roubo. Está lá no artigo 157 do Código Penal. Pessoal, o delito de roubo, ele é um furto especial. Vamos lembrar lá do artigo 155 do crime de furto, donde se prospera subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Percebam, nós temos na estrutura normativa, na solução dos conflitos aparentes de normas, os princípios cronológicos, o princípio da hierarquia e o princípio da especialidade. Aqui vou me valer, para a gente explicar de forma detalhada, o que seria ou quais seriam as especificidades do delito de roubo. Eu vou me valer do princípio da especialidade ou do critério da especialidade em relação à solução de conflitos. Por quê? Veja, o furto nos diz, lá ao rigor do artigo 155, subtrair coisa alheia móvel. E eu estou afirmando aos doutores que o roubo nada mais é do que um furto especial. Nada mais é do que um furto especial, por quê? Porque ele envolve um furto cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa. Então, na verdade, ele é um furto especial porque ele é um furto mais grave. E o que torna ele um furto mais grave? A elementar, vamos lembrar o que é elementar? Elementar é tudo aquilo que, se você retira do tipo penal, ou deixa de ser crime, ou te leva a outro delito. Então, se, na verdade, eu tiro a violência ou a grave ameaça do delito de roubo, nós temos um direcionamento para onde? Para o delito de furto. Perceberam isso? Vamos lembrar, então, nós não temos a percepção de que elementar do tipo penal é tudo aquilo que, se você retirar do tipo penal, das uma, ou ele deixa de ser crime, e das duas, ou ele é desclassificado para outro delito. Veja que, na forma do roubo, se nós retirarmos a violência ou a grave ameaça contra a pessoa, nós teremos um direcionamento para o delito de furto. Então, eu lhes digo que o roubo é o cometimento de um furto especial, porque ele tem uma elementar especial, ele tem um modus operandi essencial
para levar à subtração da coisa. Qual é o modus operandi especial? O modus operandi especial é o agente se valer de violência ou grave ameaça. Vamos ver se não é assim. Vamos ver a redação do tipo penal de forma específica. Está aí na tela, pessoal, artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Então, vamos fazer uma análise, num primeiro momento, a respeito do preceito secundário do tipo. Vejamos que o artigo 157 traz para nós a previsão de reprimenda de 4 a 10 anos. Tá? Então, guardando atenção aí a essa reprimenda de 4 a 10 anos, percebemos que o delito de roubo não é tratado à luz da Lei 9.099 de 95. Percebemos, então, que a competência de processamento e julgamento do crime de roubo, em regra, é a Justiça Comum Estadual. Por quê? Porque a pena máxima supera o liame de quanto? Supera o liame de 2 anos. Percebemos também que não se aplica aos delitos de roubo os institutos despenalizadores. Os institutos despenalizadores, a exemplo da necessidade de representação da vítima, que nós vimos que tem, por natureza, condição de procedibilidade da ação. Percebemos também, doutores e doutoras, que o delito de roubo não admite a suspensão condicional do processo ao rigor do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Não no outro sentido, por se tratar de um delito contra o patrimônio, faço constar que o juiz, no exercício da jurisdição, ao prolatar eventual sentença condenatória, deve, não é pode não, é deve fixar indenização à vítima. Nós temos que trazer à baila, principalmente nos delitos envolvendo violência, grave ameaça e patrimônio. Nós temos que trazer à baila o conceito de justiça restaurativa. Entenderam isso aí? Hugo, eu nunca ouvi falar de justiça restaurativa na minha vida. Não tem problema. É algo que nós temos que trazer para os doutores e doutoras. Justiça restaurativa nos traz a ideia da concepção do direito penal que considera também a vítima como um sujeito processual. Então, veja, antes, muito tímido, a figura do assistente de acusação, ela ganha cada vez mais espaço na conjectura processual ao redor do Brasil. Então, quando nós temos um crime contra o patrimônio, é indicativo que o magistrado, ao prolatar uma sentença condenatória, ao prolatar uma sentença penal condenatória, é indicativo que esse juiz se atente à indenização a ser fixada em favor da vítima. Nós vamos trazer aqui, no decorrer ainda desse primeiro bloco, importantes julgados do Superior Tribunal de Justiça para a gente entender as eventuais divergências envolvendo o reconhecimento ou não do delito de roubo. Quer ver? Vamos novamente compartilhar com vocês o texto legal. O texto legal lá nos diz: subtrair coisa móvel alheia. O que é coisa móvel alheia? Bem, coisa móvel alheia é aquilo que a vítima tem a posse, a detenção ou a propriedade. Imaginemos, para ser vítima de um delito de furto,
para ser vítima de um delito de roubo, eu não preciso necessariamente ser o dono do celular furtado. Eu não preciso necessariamente ser o dono do celular ou do relógio roubado. Nós temos a premissa de que eu posso estar com um relógio de terceira pessoa e ser vítima do crime de quê? De roubo. Ser vítima do crime de roubo. Tá? O agente, então, ele impele a sua conduta visando a subtração da coisa para que essa coisa seja, em caráter definitivo, destinada a quem? Destinada a ele, agente infrator, destinada a ele, alma cebosa, ou ainda destinada a quem? A terceiro. E aqui eu faço uma importante consideração. Em relação à coisa destinada a terceiro, esse terceiro ele pode saber ou não que essa coisa é proveniente de roubo. Esse terceiro, por exemplo, o sujeito subtrai um colar de ouro de uma joalheria. Ele tem a intenção de subtrair esse colar de ouro para presentear a sua amada. Tá? E aí ele leva esse colar de ouro e presenteia a amada. Mas a amada, meu doutor, a amada, minha doutora, ela não sabe que esse colar ele foi o quê? Roubado. Ela não sabe que esse colar ela foi o quê? Ele foi o quê? Furtado. Deixa eu te perguntar, essa amada que foi presenteada, ela vai responder pelo delito de roubo? Ela vai responder pelo delito de furto? Indene de dúvidas que o quê? Que não. Obviamente que a amada não vai responder pelo delito de roubo. Ela não tinha conhecimento de quê? De que o delito, perdão, de que o objeto era objeto de furto de roubo. Obviamente não vai responder por receptação. Tá certo? Aí a responsabilidade ela será exclusivamente de quem? A responsabilidade ela vai ser exclusivamente do agente infrator, do agente que protagonizou o furto ou o roubo. Então, vejamos, o que se entende por grave ameaça? O que se entende por violência? Violência, vamos pegar de lá para cá primeiro. Violência é aquela considerada qualquer uma das lesões corporais talhadas ao rigor do artigo 129 do Decreto-Lei 2848 de 1940. Então, nós temos a percepção de que violência é qualquer uma das lesões corporais previstas ao rigor do artigo 129 do Decreto-Lei 2848 de 1940 do Código Penal, doutor. Do Código Penal, doutora. Então, quando a gente faz a análise do artigo 129 do Código Penal, nós percebemos que qualquer uma das lesões, seja ela leve, seja ela grave, ou seja ela em cunho doutrinário gravíssima, é passível de configuração de quê? De violência para fins previstos no delito de roubo. No delito de roubo. Nesse aspecto, entro agora ao enfrentamento de uma divergência até então existente, mas que está superada. Veja, a vias de fato também é considerada violência para fins de roubo. Então, ainda que haja um enfrentamento, ainda que haja um encontro físico que não seja capaz, esse encontro físico, de configurar quaisquer das violências previstas ao rigor do artigo 129 do Código Penal, quer dizer, houve um contato físico, houve um choque físico, mas esse choque físico é incapaz de configurar, meu doutor,
é incapaz de configurar, a minha doutora, lesão corporal. Esse choque físico é, por exemplo, um empurrão. O agente chega à vítima, pega o celular da mão da vítima. A vítima faz força e resiste a essa subtração. O agente, então, empurra a vítima. A vítima perde o equilíbrio e solta o aparelho celular. Veja, meu doutor, não houve sobremaneira ofensa à integridade física da vítima passível de configurar as iras do artigo 129 do Código Penal. Não houve ofensa à integridade física capaz de aferir que ali nós tivemos, ainda que leve, uma lesão corporal. Nesse aspecto, o empurrão, o eventual puxão de cabelo e derivados, tá? Claro que um puxão de cabelo leve, né? Sabemos que um puxão de cabelo, né, ele pode sim causar uma lesão corporal muito séria, mas um puxão de cabelo leve configuraria aí a violência para fins do artigo 157, para fins de verificação da elementar do crime de roubo. Perfeito até aí? Respirou, doutor? Respirou, doutor? Então, vão na sequência. Quando nós falamos aqui em grave ameaça, o que é importante saber a respeito de grave ameaça? Em relação à grave ameaça, nós temos a ideia prevista lá no crime específico de ameaça. Então, lá nos diz que a ameaça consiste na promessa de mal injusto e grave. Promessa de mal injusto e grave futuramente. Quase em 90% dos casos, a ameaça é uma promessa de mal injusto e grave futuro. Futuro. No caso do roubo, não. Nós temos que entender a promessa de mal injusto e grave imediatamente. Por quê? Porque o delito se configura, a vítima entrega a coisa com temor. A vítima entrega a coisa com medo. Por quê? Porque aquela ameaça está em vias de se concretizar. Aquela ameaça está em vias de se concretizar. Então, doutor e doutora, a ideia de grave ameaça, ela passa pelo enfoque de que no delito de roubo, essa ameaça visa acarretar temor à vítima para que ela entregue a coisa imediatamente. Você sabe por quê? Se a promessa for futura e a entrega da coisa for futura, nós não temos roubo, não, doutor. Nós temos extorsão. Entenderam isso aí? Respira. Presta atenção aqui. Na ameaça do delito de roubo, ela visa afetar psicologicamente a vítima para que entregue a coisa imediatamente. Se for para a vítima entregar depois, se a promessa de mal injusto e grave for futuro, para a vítima entregar a coisa alheia móvel depois, nós temos aí o delito de extorsão. Tranquilo até aí? Respirou? Então, na sequência, o que a gente traz? Qual é o questionamento? Vamos imaginar um seguinte aspecto. Para fins de grave ameaça. Eu saio daqui de casa, estou indo para a minha audiência e sou abordado por um terceiro que me diz: ô, doutor, me dá o seu celular ou me passa a sua carteira. E eu digo a ele, não. Ele, então, me diz, ora, doutor, se você não me entregar a sua carteira, eu vou fazer uma magia negra para acarretar a sua morte.
Então, eu vou pedir aos céus, eu vou pedir aos meus deuses do inferno para providenciarem a sua morte. A minha pergunta é: caracteriza-se-á grave ameaça para fins do delito de roubo, para fins do delito previsto ao rigor do artigo 157 do Decreto-Lei 2848 de 1940? É algo que a gente vê no nosso próximo bloco.